Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu estou aqui com a Luana Burigo. A gente gravou um vídeo anteriormente para falar sobre a simplicidade e o minimalismo na maternidade. Se você não assistiu ainda, assiste, vai aparecer aqui no card em cima. E como Lu é mãe de uma criança e de um bebê, na verdade, né, Lu? A gente pode falar que ela é um bebê e está grávida do É. segundo. Eu fiquei muito curiosa e eu gosto muito de conversar sobre as mães, sobre esse assunto que é a minha área, que é a minha paixão, que eu estudo, né? E conversar sempre com alguma mãe é um estudo também para mim, né? Um processo de aprendizagem. Então, aí eu convidei Lu para a gente falar um pouquinho sobre o sono na vida dela. E aí, Lu, eu queria que você pudesse falar sobre o lugar que o sono ocupa na sua vida, se você sempre foi uma pessoa. Você gostava de dormir, não gostava? Qual era a relação que você tinha com o sono? Se na gravidez você leu alguma coisa a respeito, se você temia, se você escutou aquela frase que todo mundo fala: dorme agora enquanto está grávida, porque depois não vai dormir mais. E como é que você tem lidado aí? Se você tem desafios com relação ao sono e como é que você tem lidado com eles? Então, oi, obrigada pelo convite de novo. É, então, eu acho que me pegasse numa fase agora da vida bem propícia para falar sobre isso, porque tem mudado muita coisa na minha cabeça. Mas eu sempre fui uma pessoa que dormia muito, tanto que antes do auto, eu vivia, como eu trabalho de casa, na verdade teve vários períodos também que eu nem estava trabalhando, gravava os vídeos mais assim, mais como hobby. Então eu dormia a vida inteira. Meu marido saía para trabalhar, a minha vida era praticamente dormir. E eu sempre tive muito medo na questão de ter filhos, de como é que ia ser, porque eu sempre fui uma pessoa com muito sono. Eu tenho uma anemia crônica, que também acho que ajuda a ficar mais cansada. Então, dormir sempre foi uma coisa assim principal no meu dia. Mas, e aí, quando meu filho nasceu, mudou tudo. Mas eu sempre estudei muito para muitas coisas, só que o sono nunca foi algo que eu tenha dado muita atenção, porque como as pessoas sempre falavam, é isso que tu falou de aproveita para dormir agora que depois não dorme, e não sei o quê, sempre foi na minha cabeça algo que quando eu tiver filho é isso que vai acontecer. Eu não vou dormir mesmo. Os meus primeiros anos vão ser assim. E de fato ele nasceu, a gente fez livre demanda, fez cama compartilhada. É, e acabou que realmente foi assim, né? Ele vai fazer 2 anos. E foi por um bom tempo, até eu engravidar de novo, pelo menos, que ele tinha aí um ano e 3 meses. Foi assim, de acordar direto, de muita privação de sono. Eu acabei me acostumando, mas no início foi bem difícil para mim, por conta desses extremos que eu vivi, né? A pessoa que só dormia e de repente a pessoa não dorme mais. E acabei depois me acostumando. Só que, ultimamente, desde que eu engravidei, eu comecei a estudar mais sobre. Aí também eu te conhecia, antes de engravidar, te conheci, né? Acho que foi antes, né? Eu Acho acho que que foi foi, depois do Otto foi já tinha, depois. acho que o Otto já tinha Agora eu nascido, não acho que já. sei. Nesse período, assim, no início, pelo menos, da gestação, né? E a gente conversando e ouvindo também, vendo o teu conteúdo e as tuas dicas, a forma como tu aborda também, foi me dando um clique de que não precisava ser assim. E hoje eu tenho certeza de que não precisava ser desde o início da forma como foi, assim, né? E eu acho que essa coisa de reproduzir, de que a mãe ela precisa sofrer e ser cansada mesmo e não dormir, é uma coisa que é tão forte e que eu acho que a gente reproduz já, porque a pessoa já não dorme, aí ela vê a pessoa grávida, ela quer que a pessoa saiba que também não vai dormir, né? Não tô sozinha. É. E aí a gente vai reproduzindo isso, não por mal, mas porque a gente acha que é isso mesmo. E as pessoas já têm o filho já nasce e a gente com essa consciência de que a gente não vai dormir. Então a gente se acostuma com isso, não acaba muitas vezes não procurando uma ajuda porque não sabe que precisa e que pode ser diferente. E foi bem isso que aconteceu comigo. Aí, quando eu fiquei grávida, eu comecei a pensar, não, isso precisa mudar, porque senão eu não vou mais viver, até porque nós somos abertos à vida, então a ideia é que eu não use métodos contraceptivos mais, então talvez depois da minha filha nascer, pode ser que eu fique grávida de novo, então eu não sei, eu posso ter vários filhos, e se eu for ficar 2, 3 anos sem dormir para cada filho, eu nunca mais vou dormir na minha vida. E não é a ideia, né? Então, eu falei que você me pegou numa fase boa para falar disso,
porque eu tenho acompanhado famílias que têm essa mesma proposta que a nossa, de serem abertos a filhos, e eu percebo que elas lidam de forma muito prática com isso. E eu lido de forma prática com várias coisas, mas com isso não, porque eu não tinha esse conhecimento e nem esse entendimento de que podia ser diferente. Eu achava que tinha que passar por isso, né? Que sofrer dessa maneira. E eu vejo que existe, hoje eu percebo que existe um caminho que não precisa ser sofrido, né? O início vai ser cansativo ali, recém-nascido e tal, mas que eu posso aplicar, e tu vai saber bem melhor do que eu sobre isso, né? Mas que eu posso aplicar coisas que não vão traumatizar ele, que não tem nada a ver com isso, mas que vão conduzir esse sono de forma melhor, conduzir ele até adormecer, às vezes, sem uma associação negativa e tal, e que vão ser bons tanto para mim quanto para os meus filhos, né? Então eu tenho percebido que existe esse caminho e eu quero trilhar esse caminho, eu já estou decidida. Talvez agora com meu filho, que já está com 1 ano e 10 meses, seja mais difícil, mas não é impossível também, porque a gente tem visto resultados, tem colocado em prática as coisas que tu tem me ensinado, mas com certeza, se eu, desde o início, já tiver essa mentalidade com os próximos filhos, eu acredito que vai ser muito mais leve, e que eles vão poder ter um sono de melhor qualidade, e eu também, né? Então, eu tenho mudado bastante a minha mentalidade em relação a isso. Todo mundo que me fala agora que vai sofrer, ou que está sofrendo com privação de sono, eu já começo, já mando áudio, já mando um monte de áudio. Não, mas calma, não precisa ser dessa maneira. Eu achava que precisava. Então, tem mudado bastante aqui na minha cabeça. É bom, Lu, ouvir você falar isso, porque a gente está aqui para aprender, para se melhorar e para mudar. A gente não pode deixar nunca de mudar. Às vezes a gente pensa algo e depois desmistifica aquilo, né? E assim, existem duas coisas fortes assim, né, que eu sinalizei que você reforçou. A primeira é essa normalização do sofrimento materno, né? Dizer que nasce uma mãe, nasce uma sofredora e que não vai dormir mesmo, que tá tudo bem assim, que a gente não pode reclamar e que a gente tem que estar sempre satisfeita, mesmo estando passando por muitas situações que às vezes requerem ajuda mesmo, como assim, você tem que se virar sozinha, é isso mesmo. Então tem essa questão. E com relação especificamente ao sono, tem outro polo, né? Porque existe um polo oposto, assim, né? De, inclusive, alguns influenciadores e algumas pessoas que falam, inclusive, sobre criação, que meio que demonizam, assim, é uma palavra forte, mas é isso, assim, qualquer coisa que se fale de educação do sono, né? De que a palavra treinamento do sono virou um termo que se abomina totalmente, assim. É um termo que eu não gosto, que eu não utilizo, porque eu acho que a gente não treina pessoas, muito menos bebês, né? A gente treina animais, mas a gente não treina bebês. A gente educa, a gente cria para autonomia, então eu gosto muito desse conceito da gente educar e de criar nossos filhos para autonomia. E a gente fala autonomia em todas as áreas. Quando a gente vai alimentar, a gente fala da autonomia para se desenvolver, para se comunicar, autonomia para se locomover na parte motora, mas relacionado ao sono, a gente ainda está engatinhando nesses conceitos, assim. Eu busco muito estudar, me atualizar e conversar com outras pessoas, justamente para a gente falar mais sobre isso, de que é possível, sim, desde o início, trilhar um caminho que faça sentido para cada família, com escolhas que fazem sentido para cada família, mesmo que seja com cama compartilhada, livre demanda, de dar presença, mas que ao mesmo tempo eu possa pensar, mesmo com esses arranjos que eu quero fazer, como é que eu estimulo nessa autonomia. E eu fiquei muito curiosa, Lu, porque você fala, né, que você acompanha outras famílias que têm muitos filhos, que não são muitos, né? Hoje em dia a gente está no caminho inverso, de ter cada vez menos, inclusive de pessoas escolhendo que não querem ter filhos, que é super válida essa escolha também, né? Eu apoio, assim, ter filho deve ser uma escolha muito bem pensada, porque exige dedicação, exige renúncia por muito tempo, eu acho que para a vida inteira. Sim. Porque quando a gente se torna mãe, a gente não deixa nunca de ser mãe, né? Até quem é mãe de anjo se transformou nesse momento, né? Então, como é, Lu? Me conta, como é que essas pessoas lidam com o sono? Então, é isso que tu falou. Eu acho que a gente acabou, principalmente hoje na internet, com formas de criação que
tem quebrado padrões de antigamente, né? Que acabou indo para um outro extremo de uma coisa muito livre, de deixar muito solto e a criança conduzindo todas as coisas. E a criança, eu, pelo menos ao meu ver, ela não tem maturidade para conduzir as coisas, né? Se eu for deixar o meu filho aprender a dormir sozinho, ou saber que a hora de ele dormir, ele vai ficar até 2 horas da manhã acordado, e ele não vai dormir, ele vai ser vencido pelo cansaço. Então, eu percebo que a gente acabou, para fugir de um extremo, talvez, que fosse muito duro, a gente foi para um extremo muito leve e existe um caminho do meio a ser trilhado, né? E eu percebo que essas famílias, elas fazem isso. Não existe nada de traumatizante e nada, como tu falou que hoje é muito demonizada essa coisa da educação do sono, mas existe sim, existem várias formas de fazer com que as crianças possam ter uma qualidade melhor e adormeçam sozinhas de uma forma boa, né? Eu vi um exemplo de uma dessas mães de famílias numerosas, acho que é uma mãe que tem 6 filhos, e assim, é horário para dormir, o mais velho tem 11, o mais novo tem 1 ano e pouco, acho que é a idade do Otto, 1 ano e 10, 1 ano e 8, e é da hora de dormir, todos eles vão para a cama, ninguém é embalado, ninguém fica lá chorando para dormir, boa noite, dá beijo, apaga a luz e eles dormem, e todos eles dormem, né? Eu quero isso para minha vida. E eu vi essa mãe falando uma coisa que eu achei bem interessante, ela falou, a amamentação é instintiva, mas mesmo assim a gente precisa de muitas vezes, né, de um ajuste, da pega, do ajuste da posição, do auxílio de, às vezes, de uma consultora, de um banco de leite, enfim, para que aquilo funcione da melhor forma, mesmo sendo um ato instintivo. E por que que o sono, que é algo instintivo também, ele não precisaria de uma condução, né? Porque que na amamentação a criança não vai saber pegar sozinha, não vai saber a posição sozinha, mas no sono ela vai saber, ela vai conduzir o sono dela perfeitamente. E aí isso me deu um clique também, que realmente faz todo sentido, né? Por que que a criança, ela não tem autoridade para saber como que ela vai dormir, como que ela deve dormir, qual a melhor forma. Então, por que não ter uma condução e uma educação para isso também, né? E é isso que eu vejo elas muito fazendo, assim, trazendo essa educação do sono, ensinando e conduzindo da melhor forma, né? Não para traumatizar e não para deixar a criança desamparada ou deixar a criança chorando, não é isso, mas é realmente construir, plantar, enfim, hábitos bons para colher realmente num tempo muito menor do que a gente colheria, deixando a criança livre e descobrindo sozinha com 5 anos que ela pode dormir. Então, eu vejo que elas fazem isso, é realmente um trabalho, realmente uma construção diária de hábitos e que funciona, né? A longo prazo, ou a curto prazo, muitas vezes já vai conseguir ver esses resultados. Cada uma, acho que acaba fazendo de uma forma diferente, né? Eu falei que optei por livre demanda e cama compartilhada, eu não acho que isso seja errado nem nada disso, mas como tu falou, mesmo com essas escolhas, fazer de uma forma que consciente, né? De uma forma que a gente ainda esteja no controle, tomando as rédeas e direcionando aquela criança, né? Eu vou continuar fazendo livre demanda, por exemplo, mas eu já entendi que antes o meu filho falava, eu já estava ali dando o peito para ele, porque na minha cabeça isso era livre demanda, mas calma, talvez ele só tivesse falado, não quisesse o peito, né? Então, observar o bebê, eu acho que é uma chave bem importante, elas falam bastante sobre isso também, de observarem os filhos delas e entenderem o que aquela criança está precisando naquele momento, né? Então, independente das escolhas de cama, da amamentação ou de qualquer coisa, essa observação ajuda bastante a poder direcionar essa criança. Mas basicamente isso assim que eu tenho visto que essas mães falam, assim, são mães, né? Não tem, algumas até são profissionais da saúde e tal, mas a maioria são mães que estão trabalhando com afinco para desenvolver bons hábitos nos seus filhos e não enlouquecerem, né? Sim. Era isso mesmo que eu queria que você trouxesse, a experiência prática de mães reais, que não são profissionais e não estão estudando. Eu já trago uma visão profissional aqui no canal, né? Então, eu queria que você realmente trouxesse essa experiência de mães reais, assim, que
muitas vezes a gente não precisa de um monte de teoria, a gente precisa, assim, de um pouco, de saber um pouco sobre higiene do sono, alguns conceitos de janela de sono, qual é a rotina ideal para o meu filho na idade em que ele está. Mas boa parte do processo, de fato, é a observação, é entender o que que meu filho está pedindo, o que que ele está solicitando, né? Do que ele está precisando e do que eu também estou precisando nesse processo. A gente não pode nunca negar as nossas próprias necessidades, porque atender a livre demanda é livre demanda do bebê e da mãe, né? Então, às vezes, essa mãe está com a demanda de amamentar e o bebê está com fome, mas ela precisa, porque o bebê dela está muito cheio, ela vai oferecer. E às vezes esse bebê está pedindo, não necessariamente ele está com fome, mas no momento em que a mãe não está disponível, não quer estar por qualquer outra coisa. Isso também tem que ser respeitado. É claro que eu estou falando de bebês maiores, né? Um recém-nascido, ele é priorizado sempre, né? Porque ele acabou de chegar no mundo, então ele é o centro de verdade. Mas conforme nossos filhos vão crescendo, o raciocínio é esse, né? De estimulando a autonomia, que foi muito disso que você trouxe, né, de perceber o tempo também dessa criança, de conquistar essa autonomia, né, e da relação saudável com o sono, a qualidade de sono. E é muito bonito observar isso, assim, aqui em casa a gente tem hábito, os meninos dormem cedo, né, às vezes 7h30 da noite eles já estão dormindo, e eles têm idades diferentes, né, Miguel acabou de fazer 6 e Davi está com 1 ano e 10. E hoje eles dormem no mesmo quarto, e a gente entra, faz todo o processo junto, e aí eles estão dormindo 8 horas no máximo, e, gente, é muito bom, sabe? É uma sensação para mim muito importante, assim, primeiro de liberdade, de encerrar o dia, dever cumprido, porque as crianças estão dormindo, estão saudáveis em sua cama, e agora eu posso ter um tempo para mim, posso ter um tempo aqui em família, sem as crianças, porque isso é muito importante. Então, falar sobre isso é falar sobre qualidade de vida, e é um cuidado, sim, que a gente precisa ter, né? Que a gente precisa observar. Então, foi ótimo, Lu, suas contribuições, né? Assim, a sua participação. Inclusive, você falar sobre essa mudança mesmo, né? De mentalidade e de comportamento também, mudança de ver as coisas, assim, diariamente também, na minha maternagem. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, coisa diferente. E, às vezes, aquilo que estava dando certo passa a não dar mais por N motivos, e está tudo bem também, a gente observa e a gente muda a estratégia, a gente vê o que precisa fazer e busca ajuda quando precisa. Isso também é super normal, não vou dizer, hoje está dormindo a noite inteira, daqui a um mês essa situação pode mudar e eu vou identificar por que não está, por que acordou, o que está acontecendo, por que está com medo, por que novas fases vão surgindo, né? Enfim. Muito obrigada, Lu, por sua contribuição. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Acho que é isso, eu tenho descoberto, principalmente contigo, que foi a primeira pessoa que eu tive contato, porque eu também tinha essa impressão, por conta da internet, enfim, da questão das consultoras de sono, acho que eu já falei para ti, né, eu tinha esse receio, e percebi que era um olhar individual. Claro, devem ter pessoas que lidam de formas diferentes, né? Mas que era um olhar individual e não só para o bebê, mas para a mãe também. E foi quebrando também bastante coisas na minha cabeça em relação a isso. E eu tenho visto resultados no meu filho, e ele é uma criança normal, uma criança saudável, não tá desamparado nem nada, mas tenho visto que só ajustar algumas coisas é mais difícil com ele maior já, mas eu percebo que tem realmente acontecido, e dia após dia, ele mesmo vai assimilando, ele já tem assimilado, a gente não fez desmame ainda, mas ele mama para dormir, mas ele já sabe que ele vai mamar um pouquinho, ele mesmo fala que ele vai dormir, e sem chorar, ele mesmo vai falando os passos. E ele já entendeu, então, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, mas ele tem absorvido isso, e essa consistência mesmo das nossas atitudes, das nossas práticas, tem feito diferença, assim, tenho visto. Então, tem me deixado bem mais tranquila para ter a minha segunda filha que vai vir agora, e os outros filhos que virão, diferente, talvez, de alguém que tem um filho que sofre horrores com essa questão de sono, que não vê uma saída e que, pelo amor de Deus, não posso ter mais nenhum filho, né? Que eu acho que muitas vezes o medo das pessoas de ter filho é até esse, não quer mais se estressar com isso, ver as outras mães sofrendo e não quer viver aquilo, né? Mas quando a gente descobre que tem uma saída, talvez seja uma esperança aí para quem quiser ter filhos ou ter mais filhos, descobrir que pode, que tem como. Com É isso. certeza. E tem muitas mães que me procuram porque querem ter um segundo filho.
E aí quer se organizar, acontece muito isso também, a gente pensar, e muitas já estavam adiando, inclusive, né, o fato de ter um segundo, porque de fato não conseguiam lidar bem com o sono. Então, que essa não seja, né, uma escolha, né, uma não escolha, né, porque às vezes a gente tem sim o poder de escolha, então que nenhuma mãe desista de ter o segundo filho porque não dorme bem com o primeiro, né, porque isso é uma questão que tem solução. Lu, gratidão enorme, um grande Eu que agradeço. abraço. Tchau, tchau. Tchau.